Oi, tia. Oi. Esqueci que hoje eu estou conectado com o fone. Tô aqui falando oi sem o fone. Boa tarde pra vocês, tudo bem? Boa tarde, tudo. Tem umas carinhas aí sumidas, né? Júlio, Rodrigo, onde vocês estavam? Arrumamos negócio da minha mãe, por causa que o aniversário da minha mãe foi terça. Eu tava arrumando os negócios do aniversário de surpresa. Entendi. Assistiu a gravação depois? Júlia, a mãe justificou. Então eu sei o que aconteceu. Assiste a gravação da aula lá, tá? Não esqueça. Prontos para passar para vocês a porcentagem da sondagem? Tem uma fumaça aí na tela, João. O que é? É um umidificador, tia, de ar. Eu pus aqui perto. Ah, entendi. Por isso que eu tô vendo a fumacinha descendo aí. O que será isso? É, Júlia, sua mãe justificou. Vamos lá. Ana Clara, 80%. Gabriel Souza, 60%. Heloísa, 40%. Kathleen, 100%. Marisadora não está aqui com a gente, então vai ficar anotado aqui. Rodrigo, 60%. Vitor Gabriel não se conectou ainda, então não vou falar dele agora. Yasmin, 60%. Gabriel Aviles também não se conectou. O Júlio, 60%. E o João Vitor, 60%. Tá bom? Tia, Oi, Kel. 60%? Isso. eu tirei quanto? Não, João, tá errado. O seu é 80%. 80%? Tá? Ah, tá. A Kathleen 100%. Você acertou tudo que tava lá. Queridos, vocês estão conseguindo, vocês estão fazendo a sondagem, tá vendo a porcentagem de acerto no final? Eu percebi que teve alguns que eu esqueci de colocar lá, de mexer nas configurações. Vocês estão Tia, conseguindo ver? eu consegui ver que eu acertei 3. Dá Tá. sim. Tá bom. Depois eu vou arrumar lá também. Desde a última, essa eu vi, mas a última eu também tinha visto. Eu ia falar com a senhora, só que eu esqueci. Tá bom. Tá ok. Vou fazer a chamada rapidinho, tá? Ana Clara tá presente. Gabriel Aviles não se conectou. Ih, Vitor, peraí, eu vi agora, eu não ouvi minha nota, você já falou? já. Você não estava conectada, não? Não, tava aparecendo só o seu nome, só que tava preto. 80%. A internet que não estava conectada, então. Vitor Gabriel entrou agora. 60%, Vitor. Heloísa presente, João Vitor presente, Júlio presente, Kathleen presente. Rodrigo presente, Vitor Gabriel presente, Júlio presente. Certinho. Meninos, então vamos lá? Eu vou fazer compartilhamento de tela com vocês. Página 24, não tinha tarefa, né? Foi isso, não foi? Ô, tia, e a aula de ciências? Pois é, a aula de ciências, no caso de vocês, é conteúdo, né? Tava falando com a Malu, de que Era eu correção, tia. Tem que fazer correção. Ah, de vocês é correção. Sério? Deixa eu ver. Aham, Confundi então sexto com sétimo. A correção eu mando depois, tá? aham. O Isaac deu uma torçãozinha no pé ontem.
Não conseguia andar e ficava gritando, tadinho. Aí foi impossível dar aula ontem. Realmente, vocês a correção. Vou fazer um videozinho da correção e eu mando, tá? Manda amanhã, pode ser? Pode? Pode. Pode. Amanhã eu mando. A correção, que aí a gente não precisa corrigir depois. Vamos ver aqui. Já apareceu para vocês? Sim. Sim? Então vamos lá. As faces da desigualdade no Brasil e as maneiras de identificar os níveis de desenvolvimento do mundo. A gente tinha visto na correção, né, como que essa desigualdade ela é bem presente no Brasil. Vocês até participaram bem sobre esse assunto aí, então a gente continua com o conteúdo, tá? Então, gente, a gente sabe que a desigualdade brasileira não é um problema atual, é um problema que se decorre dos anos. Nós temos visto também no contexto, né, do conteúdo de geografia um pouquinho das causas, por que isso acontece, né? Então, a gente viu que é resultado de um processo histórico que vem desde a época da colonização, né, implantada pelos portugueses no nosso país. Então, aqui o livro de vocês traz um pouquinho desse assunto que eu estou introduzindo, e depois do primeiro ponto diz o seguinte: a colonização, né, de exploração organizou o território de maneira que as atividades econômicas ficaram em porções dispersas e isoladas do território, e estabeleciam conexão somente com as áreas portuárias, de onde os produtos seguiam para o destino, com destino à Europa. Esse cenário aqui é um cenário bem conhecido, né? Vocês mesmos têm estudado isso desde de um bom tempinho, né? Então, meninos, acompanhem comigo aí, façam as marcações devidas que precisam ser marcadas e é onde eu pedi que vocês marquem, tá? Então, vamos lá. Só respondendo aqui o Gabriel Aviles e continuo, tá bom? Então, ó, isso aí se manteve até a industrialização, até o processo de industrialização no século XX, tá? Foi onde aí teve o início, né, da maior integração interna das regiões do país. Para vocês terem uma ideia, os estados eles não se conectavam entre si ao ponto de fazer uma troca de produtos uns entre os outros. Isso aí veio surgir bem recentemente. Então, com a concentração das indústrias na região sudeste, principalmente ali na parte litorânea, né? Sudeste está ali São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Então, o que acontece? Com o tempo eles viram que era necessário que os estados eles comercializassem entre si aquilo que eles produziam. E aí foi feitas as ligações entre eles, né, para organizar essa questão. Então, olha só, a concentração da industrialização se iniciou no Sudeste, principalmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, e foi aí que teve o maior desenvolvimento, né, de algumas regiões, como o Sudeste e do Sul, né? E isso aí ocorreu justamente pela questão de troca de produtos comercializados entre eles, entre ambos. E o resultado desse processo aí, gente, como desenvolveu mais o Sudeste e se estendeu um pouquinho para o Sul, é resultado da maior desigualdade e de investimento nas outras regiões do país, tá? Inclusive desigualdade entre as cidades, e isso fez com que aumentasse o fluxo migratório das pessoas. As pessoas então começaram a sair das suas cidades, dos seus estados, e ir atrás do estado em que estava tendo um maior crescimento econômico da época, tá? Então, o maior fluxo migratório que se teve na história dentro do nosso país foi por conta disso,
pessoas procurando melhores condições de vida e de trabalho, deixando as suas cidades, os seus estados, procurando estados que estavam crescendo muito economicamente, tá? E assim, gente, ó, o livro de vocês traz aí, ó, ocorre também entre as regiões, né? As desigualdades, elas podem ser percebidas entre os habitantes de uma cidade, uma região ou até mesmo um país. Isso aí, tudo isso que a gente está falando, a gente chama tudo isso de desigualdades sociais. Pode marcar esse parágrafo. Então, novamente, né, as raízes desse problema pode ser encontrado no processo histórico, também da formação do território, né? Pois aqui, ó, a colonização, né, o Brasil ele apresentou uma estrutura social, né, bem dividida mesmo, em que a parcela da população era pequena parcela da população concentrava-se o poder estava nesse processo histórico na mão da metrópole, estava ali na mão deles a renda, a terra, enquanto a maior parte era composta principalmente de escravizados, indígenas, e tinha aí ó, pouco ou nenhum direito de posses, né? Então, escravos e indígenas não tinham praticamente direito de posse nenhuma na época da colonização. E ao longo dos anos, ao longo dos séculos, houve então a proibição da escravidão, né? E aí teve uma redução considerável da população indígena. Teve também a abertura do país aos imigrantes de diversas partes do mundo, né? A industrialização do país aí, ó, foi uma concentração política e econômica que permaneceu também nas mãos de pouquíssimas pessoas. E até hoje, sétimo ano, isso é um cenário que se mantém. A gente pode observar no nosso país a concentração de riqueza está na mão de poucos, não distribuída para todos. Então, o índice, né, atualmente disso, o índice de Gini, né, que atualmente é a instituição das Nações Unidas, que observa e promove esse levantamento, né, por meio das agências da Unesco, da OMS, da FAC, ou ainda do Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, eles buscam analisar então as populações de uma forma mais precisa, né? E indicar aí o que varia entre um e outro nesse nível de desigualdade. Também eles avaliam o grau de desenvolvimento da região ou do país. E aí vai se destacar o Índice do Desenvolvimento Humano, que é o IDH, que vai auxiliar nessa compreensão desse desenvolvimento econômico e social, tá? De cada país. E com base em tudo isso, né, se for necessário, eles vão auxiliar propostas para ajudar a equilibrar um pouco essa desigualdade apresentada. Tudo que eu falei, vocês estão compreendendo? Sim, não? Isso é um resumo do Sim. assunto que está sendo tratado no livro. Então, se eu for ler com vocês tudo, fica muito cansativo e passa muito rápido, né? O tempo, não vai dar nem para ler tudo. Então, eu estou fazendo um resumo do que a página está falando, tá? Por isso que eu quero bastante atenção de vocês para acompanhar comigo o raciocínio. Se vocês não entenderem, pode me perguntar que eu explico novamente. Então, aí a gente entra no tópico cenário econômico e social dos países do mundo. Nós não vamos falar só do Brasil, não só da América Latina, né, ou América do Sul, mas de todos os países do mundo, tá? A melhor forma de analisar isso, gente, é fazer uma comparação no desenvolvimento econômico de cada lugar, tanto desenvolvimento econômico como social, das cidades, das regiões, desses países todos, tá? Isso aí, essa comparação ela é feita através do Índice de Desenvolvimento Humano, do IDH, tá? Esse índice aí, ele foi criado por um economista paquistanês, tá? Maobi Al-Haq, e ele teve uma colaboração aí com um indiano, Amartya Sen, não sei se estou pronunciando certo, porque eu não vou conseguir falar essa língua mesmo. Então, isso aí é uma medida que eles criaram, uma medida geral, meio que
sintética, né, exemplificária, assim, para mostrar, né, essa perspectiva de desenvolvimento humano. Então, ela vai abranger, e ela não abrange nem esgota todos esses aspectos de desenvolvimento, mas ela faz uma comparação sintética, que é o que o livro de vocês traz, para possibilitar fazer essa análise, ver a qualidade de vida, né, de determinada população, tá? Lembrando, sétimo ano, que no mundo hoje, o mundo globalizado, industrializado, ele é dividido em dois blocos econômicos. O bloco econômico do norte e o bloco econômico do sul, só para vocês entenderem. O bloco econômico do norte é como se eu pegasse o globo terrestre e dividisse no meio. O do norte são todos os países do norte que se concentram na América do Norte, se concentra na Europa, se concentra na Ásia, a maioria da Ásia. Nesse grupo só não entra a China e a Índia, que está lá no norte, mas não está nesse nível. Os países do norte, economicamente falando, são países em que o índice de pobreza é muito pequeno e que a renda ela é distribuída na mão da maioria. Os países, economicamente falando, que pertencem ao Bloco Sul, são os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Esses países aí são os países pobres. Por quê? Porque o índice de pobreza e de desigualdade social é muito grande nesses países. E aí, nos países pertencentes ao Sul, que não são do Bloco Econômico do Sul, é o Chile, tá? E o Equador. São países ricos que estão no lado do sul, mas não pertencem ao sul. E no norte, a China e a Índia tá no norte, mas não são países ricos, pertencem a países do Bloco Sul. Entenderam isso? Sim? Então, como que eles fazem? Observando isso, é que eles vão ver o quanto a população cresce num determinado lugar. Eles vão ver como que a renda se distribui para essa população e vão poder analisar qual é o índice de pobreza nesse lugar. Se é muito grande, esse país ele é pobre, ele precisa de ajuda, tá? Se é pequeno comparado por todo mundo, por toda a população daquele país, então aquele país ele é rico e aquele país tem pouco índice de pobreza. Tudo bem? E é com isso que eles analisam o crescimento do desenvolvimento humano. Então, olha só, o IDH, ele vai apresentar esse índice com a variação de 0 a 1, em que quanto mais um país se aproxima de 1, maior é o seu IDH, maior é o seu índice de desenvolvimento humano, tá? Então, para calcular o IDH, a ONU ela utiliza esses critérios que nós vamos ver agora. São 3 critérios especificadamente. E aí, nesse caso, eu vou ler para vocês cada um deles, porque 3 critérios não, na verdade são 6, né? Eu vou ler para vocês porque eu acho que fica melhor de se entender, tá? Acesso ao conhecimento e à educação é o primeiro critério. Vai basear, né? Baseia-se na média dos anos de estudo da população adulta e o tempo que uma criança ficará matriculada na escola nas condições de ensino, etc. Marque isso daí. Padrão de vida, que é a renda, baseia-se na renda nacional bruta, que é o RNB, per capita, calculada pela paridade de poder de compra dos habitantes. O que é a renda nacional bruta? Olha, nada mais é que isso aqui, ó. A soma de todos os rendimentos, salários, lucros, juros, honorários, aluguéis, entre outros, da população de um país durante um ano. Ela mede o rendimento das pessoas e das empresas durante um período e tem valor igual ao da produção econômica durante esse mesmo período, tá? Então, vida longa e saudável, saúde, baseia-se na expectativa de vida da população, que reflete as condições de saúde dos serviços de saneamento ambiental. Todos os anos, a ONU ela divulga os dados dos países referentes ao IDH. A escala da ONU, de acordo com o IDH, traz as seguintes classificações.
Muito alto, índices acima de 0,800. Alto, índices de 0,700 a 0,799. Professora, Oi. pode fazer uma pergunta que não tá na matéria? É por causa que agora que eu lembrei que eu queria perguntar pra qualquer professora. Deixa eu terminar e você faz. Só um segundinho, tá? O raciocínio. Médio, índices de 0,555 e 0,669. Baixo, índice de 0,350 a 0,554. Então, gente, atualmente o Brasil ele segue nos grupos dos países que têm alto desenvolvimento humano. Em 2017, o país alcançou o IDH de 0,759 e aqui tem um gráfico. Gente, o índice de desenvolvimento humano é o índice em que o ser humano ele vai se desenvolver e ele vai ter acesso a conhecimento, acesso à educação e essa educação de qualidade. Ele tem um padrão de vida que é a renda que ele possui e ele tem uma vida longa saudável, tá? Diz aqui os dados que o nosso país em 2017 ele alcançou aí um alto desenvolvimento, tá? Aqui está falando que esse desenvolvimento chegou a 0,759. Eu não sei que aqueles critérios que eles usam para isso, porque se comparar, a gente ainda sabe que a educação no Brasil ainda é uma luta muito grande para ser igualitário de qualidade para todos. Os investimentos ainda não são dos melhores. Rodrigo, faça a sua pergunta. Tia, a Maria Isadora, ela saiu da escola? Parece que sim. Ela transferiu de escola. Ah, tá, porque eu vi ela. Parece que a tia Lu tinha removido ela lá do grupo de tarefas do 7º ano. Ela saiu do nosso grupo do 7º ano também. Uhum, sim. Quando isso acontece é porque mudou de escola, tá? Uhum. Então, com base nesses indicadores, né, foi levantado alguns problemas que impedem o Brasil melhorar o seu desenvolvimento humano, que é o seu IDH. São esses. Primeiro, escolaridade. Atualmente, né, os anos de estudantes dos brasileiros, de estudos dos brasileiros e as condições de estudo no país estão abaixo do padrão de países com melhor qualidade de vida. A expectativa de vida, então os brasileiros eles têm expectativa de vida cerca de 76 anos, enquanto que países mais desenvolvidos, a longevidade ela atinge patamares acima de 80, que é o caso do Japão, que tem expectativa de vida de 83 anos. A renda nacional bruta, o RNB, tem sofrido muito com os problemas econômicos, pelo quais o país vem passado recentemente, que diminuiu o poder da paridade de compra dos brasileiros, tá? Então, marque isso aí também, são as causas pelas quais é problema o Brasil desenvolver um índice de desenvolvimento humano melhor. Então, em 2010, esse índice ele foi recalculado, tá? Pelo movimento de entrada e saída dos países e as adaptações metodológicas, tá? Dentro deles, que possibilitou aí fazer uma análise e consolidou aí o IDH como referência mundial, né, na definição desse desenvolvimento humano. Que é isso, Heloísa? Não, tia, porque eu tava mostrando um negócio aqui pra Kathleen. Eu não consegui ver direito, não. Era para mim ou para todos nós? Tia. Você estava mostrando para Kathleen. Né? Demais, hein? Então, o IDH ele vai medir o nível de desenvolvimento de um país. Então, no Brasil, ele tem sido utilizado pelo governo. No Brasil, ele tem sido. Gente, vocês sabem que eu tenho acesso a essas conversas todinha depois, né? Se eu quiser até imprimir elas, eu imprimo depois. Então, vamos prestar atenção na aula. Você está tudo tagarelando lá no bate-papo. Volta para a aula, vamos prestar atenção. Tia, Oi. a única conversa que eu falei foi com a Kathleen perguntando sobre o negócio da Maria Isadora. Só que foi antes de eu perguntar para a senhora, porque a senhora estava explicando a matéria. Única coisa, a senhora pode... Ah, tá. Você está preocupado com a Maria Isadora?
Tava, tio. Aí ela já não é de faltar, aí acabou que ela começou a faltar do nada, saiu de todos os grupos. Pois é. Ela mudou de escola, ela não deu tchau pra vocês, não? Ah, então tá bom. A Kathleen eu tenho certeza que sabia. Sabia. Aí, tá vendo? Então, meninos, continuando então, o IDH ele vai medir esse nível de desenvolvimento do país e o Brasil ele tem sido atualizado pelo governo federal, tá? Pelas administrações regionais. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é o IDHM, tá? Ele tem dado a possibilidade de fazer essa análise comparativa entre os municípios e regiões do país. Então, ele vai fornecer aí dados, né, para que os governos, né, eles possam atuar nas suas diversas escalas, tanto federal como estadual e municipal, e elaborar aí um melhor planejamento, gente, para melhorar a qualidade de vida da população. Então, o IDHM, ele vai ajustar o IDH em nível nacional, tá? Então, os municípios, eles vão avaliar aí, ó, os problemas específicos, os desafios específicos de suas regiões, tá? E aí, com isso, alcançar o melhor desenvolvimento humano dentro do nosso país. Aqui no mapa, aqui do ladinho, a gente vai ver aonde tem a maior concentração, né, do IDHM nessas regiões. Então, a gente vai ver aí, ó, que o Sudeste, o Sul e Centro, nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E aí, dessa forma, o IDHM mostrou que a região geoeconômica Centro-Sul, ela vai concentrar, se concentra as cidades que têm maior desenvolvimento econômico e social. Então, vamos lá. Ó, amarelinho escuro, vermelho é muito baixo. Amarelinho escuro, baixo. Amarelinho claro, médio. Verde alto. Verde escuro, muito alto. Podem ver aqui, ó, que Centro-Oeste tá dentro desse nível alto, tá? Alto e muito alto lá no Distrito Federal. Tá bom? Gente, eu tenho um trabalhinho para vocês fazerem. Vocês vão fazer esse trabalho aqui, ó. Entre em ação. Tudo no caderninho mesmo. Sim. Trabalho valendo 2 pontinhos, tá? Marca aí para fazerem. Podem fazer no caderno mesmo. Alguém aí gosta de digitalizar? Quem quiser fazer digitalizado, fica bom. Arrumadinho, bonitinho, me manda por e-mail quem fazer digitalizado. Tinha só 2 pontos. Coloca um. Credo, trabalhinho desse. Trabalhinho, tio. Aham. Pra quando esse trabalho? Próxima aula de geografia. Ah, não, tia. Sim, senhor. O que, tio? O que é pra fazer? Trabalho entre em ação, página 26. Tia, Oi? pode fazer em dupla? Não, vocês não podem ir um pra casa do outro, não. Já Não, faz até tia. o dia 28. Dia 28 a gente entrega. Por ligação. Dá pra fazer? Não, ligação, precisa tia. não. Cada um faz a sua pesquisa aí a gente vai comparar na aula. Tá? Vocês vão apresentar as pesquisas de vocês. Tá bom, vamos deixar aí valendo 3 pontinhos. Um por causa da pesquisa e um por causa da pesquisa e 2 por causa da apresentação. Tá? Aí sim, tia. Agora eu levanto da cama. Agora eu vou fazer esse trabalho agora. Deixa ser preguiça. Que coisa feia. Só que eu ainda acho que deveria pôr 4 por causa do tempo. Porque Não, é muito pouco tempo. senhor. Tá muito Tinha que preguiçoso. entregar dia 28, tio. Não, senhor. Que preguiça é essa, rapaz? Próxima aula de geografia semana que vem. Quarentena, né? Preguiça é quarentena, mas não é férias. Deixa eu olhar aqui, ó, que dia que vai dar. Peraí. Está em agosto, eu sempre olhei errado. Vai ser no dia 21.
Tá bom. 21 Não, não, tia, dá pra ir no dia gente. 28 certinho. Dia 20. 2 semanas. Dia 20, tá? Dia 21 é sexta, é dia de sondagem. Então, pronto, marcado aí o trabalhinho. A gente vai só até aqui, tá? Tia, pera, próxima aula é uma semana, né, tia? Sim, senhor. Uma semana dá 7 dias, né? Sim, senhor. Então conta 7 dias úteis, tia. Não conta sábado e Não, domingo. senhor. Nada de trato feito. Meus queridos, então amanhã a gente tem sondagem. Quem tiver dúvida, mande para mim pelo WhatsApp que eu vou te responder, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, porque como eu trabalho com 2 escolas, estou fazendo sempre coisa de 2 escolas. À tarde eu estou bem disponível para vocês. Mas aí vocês demoram me responder, aí às vezes eu vou fazer outra coisa, porque eu também tenho outro serviço, né, para fazer, até mesmo dentro de casa mesmo. Aí, às vezes, eu demoro um pouco a responder devido a isso, porque eu fico olhando, ninguém manda pergunta nenhuma, e quando eu vejo, está uma pergunta lá, depois de 2 horas que eu mandei a sondagem. Tem problema nenhum, pode continuar, só estou justificando caso eu demore a te responder, tá? Mas eu vou te responder. Sempre a sondagem fica em aberto até na segunda-feira, tá? Então, não fecho na segunda. Geralmente, eu vou fechar ela na terça-feira, cedo. Então, segunda-feira eu deixo ela aberta. Então, eu fecho na segunda. Quando eu não fecho na terça de manhã, eu fecho na segunda à noite, para vocês responderem. Então, não responda nada que vocês ainda tenham dúvidas, tá? Qualquer coisa que vocês perceberem de diferente que não entendeu, não deixem de me comunicar, que às vezes acontece. E eu vou te explicar e vou te justificar, tá bom? No mais, bom final de semana para vocês, bom descanso, descansem bem para que a gente comece uma semana revigorada semana que vem. E a gente se encontra online, né, na terça-feira. Perguntas? Questionamentos? Não? Tá bom, então. Então, bom descanso para vocês. Tchau, tchau. A gente se encontra terça na nossa aula online, tá bom? Ô, tia, por que não deram um dia de descanso pra gente no dia do estudante? Era nosso dia. Dia de Pois estudante. é, tia. Dia do estudante tem que estudar. Vocês já Mentira. diminuiu a quantidade de aula. Tá em casa e ainda tá se queixando. Não acredito. Agora que eu tô em casa, eu tô fazendo mais coisa ainda. Eu tenho que lavar a casa, lavar a louça, arrumar não sei o quê. Eu tô fazendo mais coisa ainda. Nem me diga que eu estou em casa. Eu tenho também que fazer a mesma coisa, ó, ao almoço, aí tem que arrumar a casa, lavar a roupa do Isaac. Roupa do Isaac é praticamente todo dia, que eu nunca vi uma criança que suja tanta roupa. Quando eu vejo, já não tem mais roupa, eu tenho que lavar a roupa de novo, e lava a roupa de novo, e faz comida, arruma a casa, e sem contar que ainda tem planejamento, ainda tem aula, ainda tem videoaula, ainda tem que postar videoaula. Tá vendo tanto de trabalho que acumulou? É cansativo, né? Eu acho que essa quarentena o povo trabalha mais que em aula normal presencial. Trabalha Pois. com certeza é mais trabalhoso, principalmente para nós professores. Mas é um processo, né? É um período, é uma fase que nós estamos vivendo aí com a graça de Deus, que Deus que cuida de nós. E quando ele achar oportuno, vai passar, né? Vamos ter esperança e confiança que passa. É só uma fase. Um processo que vai entrar para a história, gente. Quando vocês estiverem adultos, vocês vão contar. O que vocês É viveram. igual o vô da gente que fala que participou da Guerra Mundial, a gente vai falar que a gente participou do Covid. Isso mesmo, tá vendo? Do Covid. Assim mesmo. Deixa eu Ô, ir lá. tia, é Oi. verdade que esse coronavírus vai entrar pro livro de história? Provavelmente. Não só história, como geografia também. É bem provável. Vocês vão ver. Tchau, meus queridos. Tchauzinho. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.